gente conversa no término. Som, alô. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos nos aquietar. Hoje nós iremos para mais uma lição, dentro do material que propomos estudá-lo, que é o livro Andando nos Passos de Jesus. Hoje estamos na lição de número 10, que fala sobre a paciência. Praticando a paciência como Jesus. Eu queria que me passasse aí o... Isso, obrigado. Quero pedir para que você abra sua Bíblia. Atos capítulo 8. Obrigado. Atos capítulo de número 8. Versículo de número 1 ao versículo de número 3. É o primeiro texto que nós vamos fazer a leitura juntos. Atos 8, de 1 a 3. Vamos ler o texto? Naquele dia, vamos lá? Naquele dia, teve início uma grande perseguição. Irmãos, vamos ler o texto? Vamos lá. Atos capítulo 8, 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Próximo texto, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. A uma só voz. Atos 9, versículo 1 e 2. Leiamos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Este é Saulo de Tarso. Na verdade, irmãos, a Escritura, ela se propõe a narrar a nós algumas histórias para apontar alguns atributos de Deus para com alguns irmãos e irmãs do passado e também para nós no tempo presente. Quando você faz a leitura da Escritura como um todo, eu tenho como certo que você tem um ou mais personagens da Escritura em que você o considera mais que fora da curva. É aquele indivíduo que você diz aqui no nosso meio que é um cabra bom de peia. E aqueles que testaram a paciência de Deus em todos os limites. Você pode falar de alguns. Nós podemos lembrar de Sansão, por exemplo. Se teve um camarada que quebrou todos os mandamentos de Deus desde o início da sua caminhada, desde o voto do nazireado, ele foi consagrado ainda no ventre, Sansão é um destes indivíduos. Mas a despeito da rebeldia de Sansão, a graça de Deus é muito maior. Nós temos Gideão, por exemplo, um homem que quando Deus o chama para a missão, ele coloca as suas desculpas, ele era o menor da tribo, a família dele era a menor dentre a tribo que ele fazia parte, ele era um insignificante, e Deus foi então moldando o coração de Gideão para levá-lo aonde Deus queria levá-lo. Mas chega um momento em que Gideão, ele
faz uma prova a Deus, sim. Eu só vou acreditar mesmo que esta batalha virá por meio da minha vida, ou por meio dos soldados que se levantarão para ir comigo, se eu fazer um teste ou uma prova, colocando uma bolinha de algodão, um dia fora, né, para que ela se inchar, que outro dia ela levantar, amanhecer seca. Você pode também colocar Moisés, ou tantos outros, e você vai, Jonas, por exemplo, e você vai percebendo, irmãos, que quando a gente fala da paciência de Deus, eu quero que se projete aí, se for possível, a gente está falando da paciência daquele que a Escritura diz que é longânimo, que ele é assaz benigno. A paciência de Deus, por mais que seja longânima, ela tem um limite para com aqueles do passado e para conosco no tempo presente. O texto que nós acabamos de ler narra a história que uma continuação do sermão do Rafael, Atos capítulo 6, instituição dos diáconos. Atos capítulo 7 vai apresentar um personagem que viveu a sua vida com integridade diante de Cristo, ao ponto que ele foi martirizado por causa do evangelho. Esse indivíduo era Estevão. E na cena, no capítulo 1, capítulo 8, verso 1, a Escritura apresenta a nós um indivíduo chamado Saulo de Tarso. Segundo o texto que nós lemos, ele era um perseguidor da igreja, e ele mesmo se declara como um perseguidor da igreja. A pergunta que eu faço para você é: qual seria a sua reação, a sua atitude para com um indivíduo como ele? Sabendo que esse indivíduo, a qualquer hora, ele poderia adentrar a igreja com cartas, né, e levar-nos para a prisão e alguns até para a morte. Qual seria a sua atitude? Você pelo menos oraria por ele? Em favor desse camarada? Provavelmente que não, mas a gente precisa olhar para o outro prisma. A gente precisa olhar para o prisma de Deus. E é por isso que a lição propõe, ou o livro que nós estamos estudando, que Jesus seja o nosso grande modelo. Como que Jesus Cristo agiu com esse indivíduo e com tantos outros, assim como ele age comigo no tempo presente, e com você também. Quando nós falamos que Cristo, a paciência de Cristo, ela é ilimitada, né, porque nada pode contê-la, não tem como medi-la, nem altura, nem profundidade, mas é um atributo em que há um limite determinado pelo próprio Cristo, onde ele diz, só até aqui, e não passará disso. Então, a ideia do texto da lição é mostrar para nós o quanto que Deus é longânimo para com indivíduos como Saulo de Tarso, para comigo e para com você. Por isso, nós, ainda não foi projetado aí, nós precisamos olhar para o texto bíblico e, olhando para Jesus, ter as atitudes que Jesus teve, para que nós possamos, no tempo presente também, fazer diferença no contexto em que nós estamos inseridos. A pergunta que eu faço para você é: qual é o limite da sua paciência para com você mesmo, com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com irmãos e irmãs da igreja, para com a sua liderança, para com os governadores ou governantes deste país ou mundo afora? Qual que é o limite da sua paciência? Eu sei o limite da minha. E a minha é curtíssima. E ela tem se tornado um pouco melhor pela graça de Deus, somente. Porque outrora no passado eu fui um desses indivíduos que desafiava Deus, que se ele de fato existisse, ele aparecesse para mim, e se ele aparecesse para mim eu ia crer nele. Era assim que eu tratava com Deus.
E eu fico imaginando, olhando para a minha história e para a de tantos outros, o quanto que Deus foi longânimo nesta jornada em que Ele nos separa para Ele antes da fundação do mundo. Tolera todos os nossos pecados, todas as nossas indiferenças, todas as nossas blasfêmias antes do processo de conversão propriamente dito. E mesmo depois de convertidos, nós ainda continuamos a tropeçar diariamente, testando o limite da paciência de Cristo para conosco. Então nós olhamos para a Escritura e a gente percebe um indivíduo que o texto nos mostra, irmãos, que no início da caminhada da igreja primitiva, esse indivíduo, ele tinha autorização dos governantes judaicos para não só prender, mas para matar aqueles que diziam que andavam com Cristo Jesus. E quem é que poderia parar esse indivíduo? Quem é que tinha poder para detê-lo? Quem é que tinha poder para transformar a vida desse indivíduo, a não ser Jesus Cristo? E é isso que Jesus mostra a nós, que dentro da sua paciência e longanimidade, Ele tem um projeto que Ele traçou, e que esse projeto, ele é imutável, onde envolve indivíduos do tempo passado, presente e futuro, onde Ele os vocacionou para a salvação num tempo passado, e que num determinado ponto do tempo presente, Ele vai convencer esse indivíduo dos seus pecados, vai fazer esse indivíduo a confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, e esse indivíduo, a partir de então, ele vai começar a passar pela a moenda ou pelo o martelo de Deus, para que ele seja formatado ou formado, forjado de acordo com o propósito da Bíblia Sagrada. Abra comigo aí, Atos, capítulo de número 26, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Eu vou pedir o Leonardo para fazer a leitura deste versículo. Atos 26, versículo 9 a 11. Olha o que Paulo agora, já uma vez transformado por Cristo, está falando. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Eu, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Veja só, o texto que nós acabamos de ler diz que ele estava com autorização para ir atrás daqueles que estavam fugindo daquela grande, aquele grande mover de Deus em Atos capítulo 8, onde a igreja se espalha. Saulo tem autorização para ir até Damasco, para que lá ele pudesse prender e trazer esses irmãos e irmãs para diante do Sinédrio, fazer eles retrocederem na fé. Até mesmo Paulo diz, eu fiz com que alguns até blasfemassem o nome de Jesus. A mesma estratégia usada por um dos grandes imperadores romanos, chamado Domiciano. Domiciano, diferentemente de Nero, que Nero ele era implacável, ele prendia e matava, mandava matar. Domiciano ele usava a seguinte estratégia: ele prendia os cristãos, levava para o tribunal, e lá ele tentava convencê-los para que eles pudessem negar a Jesus. Essa é uma estratégia antiga e que até hoje ela é usada. E ele diz que não só isso,
Saulo confessa que a questão dele era com Cristo. Está aí, versículo de número 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. E é por isso que quando Jesus vai de encontro a ele, em Atos capítulo 9, a pergunta de Jesus para Saulo é: Saulo, por que você me persegue? Perseguir a nós, o povo de Deus, é perseguir o próprio Deus. É no contexto que a pergunta de Jesus faz sentido para Saulo. Por que você me persegue? A gente passa a entender também qual que foi a atitude de Ananias, Atos capítulo 9, quando Deus chega em Ananias e diz: Ananias, vai de encontro a Saulo. Qual seria a sua atitude? Entende? Vai lá e ore por aquele que veio aqui para matá-los. E Ananias diz: Senhor, será que é só o Senhor que não entende ou não está sabendo de que este Saulo aí é aquele que nos persegue? E Cristo diz: sim, eu sei, é para você ir lá. E não só ir lá, dando todo o endereço, o nome de quem ia receber e assim sucessivamente. Saulo, ele é esse indivíduo, este inimigo de Deus, que outrora nós também fomos. Enquanto Cristo não entrou na nossa história, como entrou na história de Saulo, transformando e chamando de Paulo, transformando ele em um crente fervoroso, fazendo dele um dos apóstolos dele, Cristo Jesus, Saulo, ele passou pelo o mesmo caminho que muitos de nós passamos. O problema é, por que então que Deus não parou? Ontem, estávamos aqui com os jovens, teve um momento de mesa redonda, e uma das perguntas que fora feita para o pastor Renan, foi a seguinte: se Deus sabia que Adão ia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, por que Deus então plantou a árvore com esse bendito fruto no jardim? Poderia ter plantado só a árvore da vida. Entende a pergunta? É porque Deus nunca, na sua soberania, nos exime da nossa responsabilidade. Deus nunca exime o homem da sua responsabilidade. E é por isso que todos vão ter que prestar contas a Ele, dos seus atos, dos seus ditos, das suas peripécias, das suas rebeldias diante de Deus. É lógico que Deus tinha um plano para a vida desse indivíduo, e esse plano, gradativamente, ele foi sendo revelado na Escritura, até culmina na conversão deste indivíduo. Deus não o parou porque ainda não era hora para que ele fosse encontrado e transformado por Cristo, conforme está narrado em Atos capítulo 9 a seguir. Eu fico olhando, conheço a história de alguns irmãos e a minha própria história, e a minha conversão se deu, eu chamo de uma conversão tardia, porque desde quando eu comecei a ler, a partir de 7 anos de idade, que naquela época, época antiga, que a gente era alfabetizado a partir dos 7 anos de idade, hoje se alfabetiza com 2 anos de idade. Assim que eu comecei a ser alfabetizado, comecei a juntar letras, eu tive o meu primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Na fazenda, no meio do mato, achei essa Bíblia por acaso, e depois de muito tempo eu descobri que eu não achei a Bíblia. Deus é que me deu aquela experiência. E a partir daquele tempo, eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia nunca mais saiu do meu coração. Só que o meu processo de conversão se deu muitos e muitos anos depois. E eu creio que isso aconteceu com muitos de nós aqui, talvez com a grande maioria.
Deus tem o seu tempo, a sua maneira de trabalhar conosco, assim como Ele tem propósito para as nossas vidas, conforme o nosso irmão Rafael também disse aí no início. Agora vamos lá, Atos capítulo 26, versículo 12 ao versículo de número 14. Pedi a dona Rosa aqui para fazer a leitura, por favor. Se alguém quiser fazer algum comentário, dona Rosa aqui, levante a mão e o microfone chegará até você. Atos 26, do versículo 12 ao versículo 14. Com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por ele comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Obrigado. Era só até o 14, mas é o complemento, é isso mesmo. Mas eu achei que não tem nada não, a história já passou para a próxima etapa, não tem problema. A grande questão é, será, queridos, que era isso que Ananias pensava, e tantos outros irmãos que faziam parte do contexto da igreja primitiva? Até quando Deus irá permitir que indivíduo como esse se levanta contra nós, nos persegue, nos prenda e nos mata, por causa do nome de Jesus Cristo? Quem é que pode pôr um fim nessa perseguição? Hoje existem pessoas que estão fazendo a mesma pergunta para Deus na Eritreia. São irmãos que estão fazendo a mesma pergunta para Deus na Coreia do Norte. São irmãos que estão fazendo essa mesma pergunta em muitos países que ainda se proíbe o anúncio livre do Evangelho do nome de Jesus Cristo. Até quando, Senhor, nós iremos suportar tamanha a opressão de irmãos e irmãs que são mortos em praças públicas? Irmãos que são esquartejados a facão, como em alguns países da África. E neste cenário, irmãos, nós pensamos, às vezes, ou Deus está dormindo, ou Deus não ama o seu povo, ou Deus está muito ocupado, porque a sensação é de que Ele não age de acordo com como Ele deveria agir. Mas nada disso acontece com Deus. Entende? Nada disso acontece com Deus, porque quando Deus se levanta para ir de encontro ao homem, como veio ao meu encontro, como foi ao seu encontro, como foi ao encontro de Saulo, esta ida de Deus, ou este encontro de Deus com o indivíduo, que Deus nos chama para ele, é um chamado irresistível. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra que passaram por este encontro com Cristo, que foram chamados por Cristo de forma particular, individual, para se render a Ele, que disse: Senhor, dá um tempo aí, porque ainda não chegou a minha hora, ou estou muito ocupado, ou deixa eu cuidar da minha vida, eu não vou te seguir. Não existe isso com Deus. Existem pessoas, e infelizmente algumas que ainda estão dentro de igrejas evangélicas, que pensam que estão dentro do tempo dela, resistindo a Deus, e no dia que elas quiserem se entregar para Deus, caminhar com Deus, se converter, isso vai acontecer. A Escritura nunca nos deu esta base para a conversão.
Mas sempre a Escritura nos diz que Deus, no seu projeto eterno, tanto coletivo como na individualidade de cada um de nós, Ele tem o seu tempo, o seu momento, a sua maneira de tratar conosco, de não só nos converter, mas de nos chamar à responsabilidade, de reconhecer os nossos pecados diante dele, e a partir deste start, ou deste processo que nós chamamos de conversão, nós trilhamos a nossa caminhada cristã, pautados em outra doutrina que nós chamamos de santificação, onde a partir de agora, tendo consciência de quem é o meu Cristo, o meu Salvador, e de que agora eu sou mais um, lavado e remido pelo seu sangue, e que tem a Escritura como norma de regra, de fé e prática para a minha vida, eu sou responsável diante de Deus por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É por isso que Deus, dentro do seu projeto eterno, Ele nunca deixa de agir segundo o seu propósito eterno, e esse é o texto que a dona Rose leu. Quando Cristo chega a Saulo, ele diz, de uma forma pessoal: por que, Saulo, que você me persegue? Só que é interessante que, para mim, um indivíduo que me persegue e que ele está com carta para me prender ou me matar, eu não tenho boa intenção com esse indivíduo. Ou você tem? Você tem boa intenção com quem te persegue? Devemos ter, mas não é a forma como nós agimos. Não é verdade? Agora, olha só como é que Cristo agiu com esse indivíduo. Pedi o Carlos aqui para ler 1 Timóteo. Está sem óculos? Então a Miranda te ajuda. Empresta o óculos para ele ler, Miranda. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Aliás, 12 e 14. 1 Timóteo 1, 12 a 14. Repito, se alguém quiser fazer algum comentário, levante a mão que o microfone chegará até você. Vamos lá. Primeira Timóteo 1, 12, 14. Vai enxergar? Vai dar um jeito. Acho que aqui atrás tem. Vê lá. Não, gente, ajuda o Carlos aqui, Miranda, ajuda. Porque essa Bíblia é nova e os versículos dela é tudo misturado. Não precisa sofrer desse tanto não, meu irmão. Não. 10, 12, 14, 12 ao 14. 11, o 12 aqui, ó. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortalece e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. O 14 também? Isso. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Obrigado. Dá para acreditar nisso, irmãos? Um camarada que perseguia o povo de Deus, que não só prendia, mas torturava, fazendo esse povo retroceder na sua fé, matava alguns. Este indivíduo receber graça e misericórdia de Deus, não dá. Cabe isso? Pode, Arnaldo, pode isso. Você entende o quanto que Deus é, pelo fato de Ele ser Deus, Ele age completamente diferente de nós?
E depois de muito tempo, irmãos, eu entendi que toda a minha blasfêmia, arrogância que eu levantava contra Deus, era pela minha ignorância, pela minha incredulidade. É a mesma ação que está acontecendo com este indivíduo, Saulo, não quero me comparar com ele de forma nenhuma, e com alguns de vocês. Então, este Cristo, ele é por demais longânimo para com o pecador, a paciência dele é por demais elástica, mas um dia essa paciência, ela teve um stop. Deus, ou o próprio Cristo falou: Saulo, a partir de agora, acabou, você não vai mais perseguir o meu povo, você não vai mais se levantar contra mim, eu vou moldar a sua vida, e a partir de agora você vai ser um representante, né, ou um apóstolo, ou um embaixador meus. O Cássio lá ao fundo. Essa semana eu pude ver, até me senti igual o pastor que eu estava lendo, eu assisti um vídeo dele anteontem, assisti um vídeo dele antes de ontem, no dia daquela tragédia, se não dá nem para comentar, das crianças, ele estava brincando, esse pastor, ele estava brincando com a filha dele no parquinho, em Blumenau, e ele iria para uma palestra nesse mesmo dia. E aí, assim que ele leu aquela notícia, ele começou a chorar e olhou para a filha dele, e a primeira coisa que ele fez, e ele confessou isso publicamente, foi se desprender de Deus. Falar assim: se eu tivesse uma machadinha, eu quebrava aquele cara todinho. Eu também. Eu vou lá em casa pegar minha arma e vou... Inclusive, ele chegou a postar na rede social dele, no Twitter, colocando assim: hoje eu acredito mais do que nunca que deve existir o inferno. Ou seja, ele já condenou aquele cara indiretamente, que ele não merecia nem o perdão, nem... Então, às vezes, a nossa paciência é desse jeito. Só que ele tinha que ir à noite, ir numa palestra, e ele estava à frente. Como que ele vai, numa palestra à noite, ou falar para pessoas, falar sobre o perdão de Deus, falar sobre se ele estava com aquilo carregado no coração dele? Ele já julgou, ele já condenou aquele cidadão ao inferno, inclusive ele queria fazer justiça com as próprias mãos, e ele procurou abono, ele procurou justificar esses atos, aquilo que ele estava sentindo, com várias passagens. Okay. Mas ele falou: bom, como é que eu vou me desprender disso agora? Que ele viu que era errado. Eu acho que todo mundo concorda que realmente a gente pensa isso, mas à luz da Bíblia não é correto. E ele ligou a televisão, e um dos pais, acho que muitas pessoas aqui devem ter visto isso, um dos pais falou o seguinte: olha, eu sou cristão, eu perdoo esse rapaz que fez isso. Eu até me emociono. E eu louvo a Deus, sou grato a Deus, porque eu tive esse tempo com meu filho, eu aproveitei cada momento, e vou continuar falando de Deus para as pessoas, e falando do quanto que meu filho foi uma bênção na minha vida. Ok. Então, aquilo foi uma chave para ele. Sim. Ele falou: pronto, agora eu já sei como que eu vou pregar hoje à noite, como que eu vou falar, e o quanto que a nossa paciência é muito pequena quando a gente passa por uma situação dessa. E será que Deus agiria? Deus não agiu assim, porque por Deus teria fulminado aquele assassino naquela hora. Então foi assim, revelador. Sim. Eu tive a mesma atitude desse pastor. O testemunho daquele pai me impactou, assim, de uma forma, me implodiu por dentro. Porque, irmãos, eu confesso para vocês, eu não sei se algum de vocês pensam assim, mas em momento daquele tipo de tragédia assim, eu fico muito revoltado, sabe, com a situação. Pensa os pais daquelas crianças, gente. Nós somos pais, sabe? Imagina uma cena dessa. E aí, é esse momento que a gente pergunta, sabe, onde que Deus está? Porque o nosso coração é um coração, nós somos sal, mas nós temos nossos momentos de baixa, né? E quando aquele pai falou: eu como cristão, eu perdoo, ele era um pai que perdeu o seu único filho.
É isso que a gente precisa entender, que foi a forma como Cristo tratou Saulo. Graça e misericórdia. No mesmo texto de 1 Timóteo, versículos 15 e 16, diz assim, Paulo ainda dando o seu testemunho. Ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Quando eu li esses 2 versículos, irmãos, meu coração, como diz Jeremias, é esse momento que Deus nos pega e fala, confia em mim, eu estou no controle de todas as coisas. Porque se para nós aquele indivíduo que chacinou aquelas crianças não merece o perdão de Deus, quem sabe, só Deus sabe se ele está no rol dos eleitos de Deus, e um dia ele vai passar por esse processo que um dia nós passamos, arrependerá dos seus pecados, confessará Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, por mais estranho que seja para a gente, por mais louco que seja para a gente, Deus é Deus, e é nele que eu creio, porque assim como ele me transformou um dia, ele vai encontrar com todos aqueles que estão escritos no livro da vida e que ainda não passaram por este encontro pessoal com ele, que ele chama pelo nome, de forma bem audível. Essa semana eu fui, acho que na sexta, eu fui visitar o Mário contou parte da sua história. O Mário está aqui com a Helenita, sua esposa. E a forma como Deus nos chama, Mário. Sabe, de indivíduos como nós, que fomos ao fundo do poço, mas Deus, na sua graça, nos chamou para Ele. E aqui estamos, para testemunhar para todos aqueles que ainda irão crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso que é ser igreja, irmãos. A vida de Saulo impactou e continua impactando não só a igreja de Deus espalhada na terra, mas até os ateus veneram esse indivíduo. A Ieda aqui, por favor. Então, o que a paciência de Jesus tem a ver comigo e com você? Já pararam para fazer essa pergunta? O que a paciência de Jesus tem a ver comigo e com você? Pode falar, Ieda. Pastor, essa semana eu fui questionada por uma amiga justamente nessa situação aí, sabe? Da maldade. Como que você fala para mim, Ieda, que eu, na minha bondade, às vezes posso não ir para o céu se eu não me render a Cristo e essa pessoa pode ir? Eu falei assim, a diferença é a graça. A graça de Deus alcançando a pessoa. Não pensa que você é boa ou que eu sou boa. É Deus que é bom e Ele resolveu nos dar graça, essa graça comum, para ter uma definição assim, que isso eu não Sim. posso, isso eu posso. E com essa pessoa, não aconteceu isso ainda, mas se ele vier arrepender e se render a Jesus, ele vai para o céu e uma pessoa que se julga boa não vai. Porque o que depende é a graça de Deus na vida da pessoa. Aí ela falou assim, eu preciso de aprender muito ainda com esse negócio da Bíblia com você. Eu falei assim, espera aí, vou parar tudo que eu estou fazendo agora para eu poder te ensinar algumas coisas. Mas é isso, irmãos. Sabe o que a paciência de Jesus tem a ver comigo e com você? Foi por causa da paciência dele comigo e com você que nós alcançamos a salvação gratuita dada por ele. Você já pensou se ele tivesse nos fulminado como ele fulmina? Gente, Deus continua agindo com justiça nesse mundo decaído.
Entende? A minha salvação, a sua salvação tem a ver com essa longanimidade de Deus, a paciência de Deus, e é por isso que nós temos que ter essa paciência conosco, com os nossos cônjuges, filhos, irmãos, irmãs, e até para com os nossos inimigos. Eveline, aqui na frente, por favor. Cadê Pastor, o microfone? tá aqui comigo Ah, já. tá. Diga. Eu não sei se tem muito a ver, mas o senhor estava falando da paciência de Jesus com a gente. Eu me lembrei de um trecho que eu estava estudando essa semana para a aula das crianças, lá da ressurreição de Lázaro, em Sim. João 11. E ali, vários momentos, Jesus tem uma paciência com o povo que não está entendendo o que ele está querendo dizer. E aí ele tem aquela conversa com a Marta, e ele fala, não, Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. E aí a Marta fala, não, eu sei que Lázaro vai ressuscitar nos últimos dias e tal. Não, eu não estou falando disso. E aí depois Marta, mais uma vez, quando Jesus já tinha falado que ia ressuscitar Lázaro, Jesus manda tirar a pedra, ela fala, Jesus, mas está fedendo. Aí Jesus vira para ela e fala, Marta, eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, assim, e aí eu vendo um sermão sobre isso, e o pastor fala que a paciência de Jesus é paciente com a gente na nossa incredulidade, na nossa pequenez, na nossa falta de entendimento da grandeza dele, porque ele quer que a glória dele seja manifesta apesar de nós, né? Então, a gente vê todas essas atrocidades aí, ele é paciente em nos ensinar, sim, em nos instruir, porque a glória dele vai ser manifesta de toda forma. Sim. E quando a gente, como filho dele, age de maneira paciente, longânimo, que isso é um fruto do Espírito, né? Que isso é uma característica que ele nos dá como crentes, a gente pode ser, né? Assim, pode ser parecido com Jesus desta maneira, apesar de que a gente luta contra a nossa natureza de pecado, que vai na direção contrária, é também para manifestar a glória de Deus. Então, quando eu ajo de uma maneira diferente do que alguém escravo do pecado, até contra a nossa natureza pecaminosa agiria, é para que a glória de Deus seja manifesta. Então, a pessoa vai lá e fala, ué, mas espera aí, esse pai dessa criança não está querendo que a coisa, né, que ele seja aniquilado, ele está conseguindo perdoar, aí não é pela bondade dele, pela bondade que Deus deu para ele, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória de Deus seja exaltada. Esse é o ponto, porque a Eliana aqui na frente, eu vi um vídeo que a pergunta naquela tragédia, o cara gravou um vídeo e a pergunta era, aqui na frente, Eliana, onde estava Deus na tragédia de Blumenau? Essa era a pergunta. Onde estava Deus na tragédia de Blumenau? E quando aquele pai dá aquele testemunho, aí aquele indivíduo que gravou o vídeo, ele chega a uma resposta lógica dentro da consciência dele. E não é crente. Deus se faz presente em atitudes como o pai que perdeu seu filho, mas disse que perdoaria o assassino. A graça de Deus, a glória de Deus foi manifestada naquele testemunho, mesmo diante da tragédia. Diga, Eliane. É interessante, assim, tudo que a Eveline falou a respeito dos dons que recebemos, né? Mas o que eu vejo de tudo hoje que nós aprendemos aqui é que nós temos que olhar para dentro de nós. Será que nós estamos praticando a paciência? Esse Paulo foi como um protótipo, né, como o livro diz, para que nós possamos tê-lo como exemplo, né? Esse senhor aí que matou várias pessoas, eu sou militar, passei por várias situações, e às vezes a gente não entende por que por fulano virou pastor, ciclano virou, mudou de vida e foi regenerado. E o ser humano, ele não entende a paciência de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que olhar para nós, para mim, eu tenho que ver para mim, minha vida, e testar, sabe? E me testar, e colocar como Deus, como Jesus fez ali, uma pessoa perseguidora como Saulo, que matou muitas pessoas, essa pessoa que matou crianças. O que Deus tem com isso? Qual que é o propósito dele? Eu acredito que seja a salvação de todos nós. Se é isso mesmo que eu estou entendendo. Ok. Olha só, outro motivo é o que a paciência, estamos chegando ao final, a paciência de Jesus tem a ver conosco, é porque a paciência de Jesus é um modelo também para
a forma como nós devemos tratar um ao outro. Irmão, se nós tivéssemos paciência, como a Escritura nos mostra, nós teríamos um número bem menor de problemas para resolver. Teríamos um número ou um grau de dor bem menor, de angústia, de noites mal dormidas, sabe, de incertezas, porque é justamente isso que essa falta de paciência, de longanimidade, ela causa em mim e em você. Eu vou encerrar com um texto do pastor Charles Spurgeon, que ele disse assim: é um grande ato de amor eterno quando Cristo absolve, de uma vez por todas, o pecador, e o introduz na família de Deus, mas que condescendente paciência há quando o Salvador, com muita tolerância, suporta as frequentes tolices de seu desobediente discípulo, dia após dia, e hora após hora, lavando múltiplas transgressões de seu errante. Porém, quão amado é esse filho! Impedir que flua uma enxurrada de rebeldia é algo maravilhoso, mas suportar o constante gotejar de repetidas ofensas, suportar como uma perpétua prova de paciência, isso é amor de fato. É nesta proporção que Cristo nos ama. Sabe, longanimamente, pacientemente, dia após dia, nos nossos tropeços, nas nossas falta de compreensão, às vezes da Escritura, e de nos entregar a Ele, para que Ele nos molde e governe a nossa vida diariamente. Feche os olhos, vamos orar. Antes de orar, fala Gisele. A Gisele aqui, rapidamente, nós vamos... Foi mencionado várias vezes a questão do massacre. Eu quero aproveitar um momento, porque a gente que trabalha em escola... Sim. Essas 2 últimas semanas foram semanas muito complicadas. A gente vê a coisa do lado da televisão e eu vejo a coisa do lado da escola. Então, assim, dia 14 nós nem tivemos aula, né, por causa dessa questão dos massacres que estão acontecendo, e tem acontecido bastante. As pessoas, não sei se estão sabendo, acompanhando, mas em várias escolas, já chegou aqui em Goiânia, né, já chegou aqui no Senador Canedo. E a gente que trabalha dentro da instituição tem visto quanto as pessoas estão apavoradas, né? Dia 14 mesmo, a rede municipal suspendeu algumas reuniões de pais. Não tivemos reunião. Nós da nossa instituição seguimos, mas a maioria não fez, suspendeu por medo de que poderia acontecer. E enquanto cristã, assim, lá no meio, a gente tem que dar sempre uma resposta, né? A gente tem um olhar diferenciado. A gente estava aqui, eu estava ouvindo uma colega falando de uma campanha de oração, e outros colegas já vêm rebatendo essa questão, onde está Deus, e Deus não existe, aquela coisa toda. Então, eu quero, nesse momento, aproveitar, pedir uma oração dos irmãos da igreja, para que Deus estivesse, assim, fortalecendo a gente, que é cristão, que está lá, e dando graça àqueles que não conhecem a Cristo nesses momentos difíceis, né? Para que a gente pudesse estar sendo fortalecido pelo Senhor e pela sua graça mesmo. Irmãos, então vamos fazer isso agora, em pé. Eu peço a Gisele, que está com o microfone na mão, que faça essa oração. A gente, às vezes, não tem essa dimensão real, irmãos, assim, do que de fato está acontecendo, mas nós temos que orar para que Deus dê graça aos pais, aos professores, paz aos alunos, né, que desde o mais novinho até os já que estão em universidades, que acontece também, tudo concorra para a segurança de todos eles. Vamos orar. Gisele, por favor. Senhor, quero agradecer, em primeiro lugar, por essa palavra, por esse ensino que foi nos dado hoje pela manhã, é bênção do Senhor, que possamos realmente aprender nos passos de Cristo, possamos aprender com Ele, que o Senhor nos dê capacidade de termos as mesmas atitudes, a mesma postura,
e assim aprender com os que realmente seguem no caminho do Senhor. Amém. Nos dê paciência, nos ensine sobre a paciência de Deus conosco e nos dê força, ó Pai, para que possamos seguir de fato os ensinamentos de Cristo. Sim, Jesus. Eu quero agradecer pelos irmãos que aqui estão, ó Pai, que vieram, pelos que estão ouvindo a lição em casa, que o Senhor faça o mesmo com cada um de nós aqui, no nome de Jesus. Com eles lá. E quero colocar diante de Ti agora, nessa manhã, ó Pai, essa situação que foi mencionada aqui, sobre esses massacres na escola. Misericórdia, não temos Deus. compreendido, nós que trabalhamos com escola, não entendemos o motivo, o que tem acontecido, que situação, que onda é essa que tem nos acometido, ó Pai, mas queremos clamar ao Senhor, que tenha misericórdia. Sim, meu Pai. Deus. Misericórdia das nossas crianças, misericórdia dos nossos professores, misericórdia dos pais que perdem Sim, os Jesus. filhos, misericórdia, ó Deus, porque nós temos vivido tempos difíceis, o mundo está mal, as pessoas estão com o coração com muita maldade, que o Senhor venha ter misericórdia nessa situação, ó Pai, Amém. em nome de Jesus. Peço a Deus que levante a tua igreja, para que eu possa, ó Pai, falar, ó Pai, que possa pregar o teu evangelho, para que pessoas possam se converter. E que, ó Pai amado, situações como essa possam diminuir pelo poder da palavra do Senhor. Amém, meu Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nos conduza de volta aos nossos lares e que nos dê a graça, continue nos dando graça todo o tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vão na graça do Senhor até logo mais à noite. Se tiver um tempo, leia Romanos capítulo 5 para a meditação do culto à noite. Cadê o óculos?